Olá, tudo bem? Começaremos agora o estudo das circunferências. Falaremos aqui sobre a equação reduzida, sobre a equação geral e sobre a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Uma circunferência com centro no ponto C de coordenadas A e B e raio R é o conjunto de todos os pontos P de coordenadas x e y, cuja distância com relação ao ponto C é a mesma. Essa distância é igual ao raio. Usando a fórmula da distância, chegamos na seguinte expressão. Elevando ao quadrado ambos os membros, obtemos a equação reduzida da circunferência. Desenvolvendo os quadrados da equação reduzida e agrupando convenientemente os termos semelhantes no mesmo membro da equação, obtemos uma expressão que é chamada de equação geral da circunferência. Vamos observar alguns exemplos. No primeiro, vamos determinar o centro e o raio das circunferências indicadas por suas equações reduzidas. Na letra A, o centro tem coordenadas 5 e 4 e o raio igual a 3. Na letra B, o centro tem coordenadas -1 e 3 e o raio é igual a raiz de 5. Na letra C, o centro é a origem do sistema cartesiano, ponto de coordenadas 0 e 0, e o raio é igual a 2. No exemplo 2, vamos determinar a equação reduzida e a equação geral de uma circunferência, com centro no ponto C de coordenadas -3 e 1 e raio 3. Jogando as informações na fórmula da equação reduzida, obtemos x mais 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Essa é a equação reduzida da circunferência. Desenvolvendo os produtos notáveis aí da equação reduzida e agrupando os termos semelhantes no mesmo membro da equação, obtemos a equação geral da circunferência. No exemplo 3, vamos determinar a equação reduzida da circunferência representada na figura. Observando a figura, identificamos dois pontos, o centro e um ponto sobre a circunferência. O centro é o ponto A de coordenadas 1 e -2. O raio vai ser determinado pela distância desse ponto que está sobre a circunferência até o centro. Essa distância é igual a raiz de 26. De posse do raio e do centro, conseguimos identificar a equação reduzida, que é igual a x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 26. O exemplo 4 pede o centro e o raio da circunferência a partir de sua equação geral. Será que é possível fazer isso? Como? Uma ideia é transformar a equação geral na equação reduzida correspondente à mesma circunferência. Utilizamos para isso um processo prático que consiste em completar quadrados. Primeiro, agrupamos os termos em x e em y no mesmo membro da igualdade e deixamos o termo independente no outro membro. Notamos que existem números reais que podem ser colocados nos espaços vazios de modo a completar trinômios quadrados perfeitos. Esses números devem ser somados também no membro direito para não alterar a igualdade. Desenvolvendo o mesmo raciocínio ali para a variável y, conseguimos identificar o elemento que estava faltando para completar um trinômio quadrado perfeito. Assim, conseguimos escrever dois trinômios quadrados perfeitos, um em x e um em y. Podemos, portanto, reescrever a equação na forma reduzida, identificando as coordenadas do centro e o raio da circunferência. No exemplo 5, vamos determinar o centro e o raio de uma circunferência a partir de sua equação geral. Observando essa equação, percebemos que os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado são iguais, porém são diferentes de 1. Então, inicialmente, vamos dividir toda essa equação por 2, de modo que a equação geral fique daquela forma que nós conhecemos. Dividindo toda a equação por 2, obtemos x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 3 igual a 0. Agora vamos completar os quadrados. Primeiro, agrupamos os termos em x
e os termos em y no membro esquerdo da equação. Escrevemos o termo independente no membro direito e deixamos os espaços necessários para identificar os trinômios quadrados perfeitos. O coeficiente de x é igual a menos 2a. Logo, a é igual a 2, portanto, a ao quadrado é 4, que é justamente quem falta para completar o trinômio em x. O coeficiente de y é igual a menos 2b, portanto, b é igual a menos 3, elevado ao quadrado dá 9, que é o que falta para completar o trinômio em y. Assim, podemos reescrever a nossa equação na forma reduzida. X menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado é igual a 3 mais 4 mais 9, que dá 16. Portanto, o centro tem coordenadas 2 e menos 3 e o raio é igual a 4. No exemplo 6, vamos determinar o centro e o raio de uma circunferência de equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 2y mais 6 igual a 0. Vamos utilizar o processo de completar quadrados. Agrupamos os termos em x, agrupamos os termos em y e escrevemos o termo independente no membro direito da equação. Sabemos que o coeficiente de x é igual a menos 2a. Logo, a é igual a menos 1, elevado ao quadrado dá 1, que é justamente quem falta para completar o trinômio em x. O coeficiente de y é igual a menos 2b, portanto, b é igual a 1. Ao quadrado dá 1, que é o que falta para completar o trinômio em y. Reescrevendo a equação na forma reduzida, temos x mais 1 ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado é igual a menos 4. Opa! É possível que a soma de dois quadrados resulte em um número negativo? Não, não é possível. Então eu posso perceber que essa equação ela não é satisfeita para nenhum par de valores x e y. Portanto, embora ela tenha forma parecida com a de uma circunferência, essa equação não define uma circunferência. A posição relativa entre um ponto e uma circunferência depende da distância desse ponto com relação ao centro da circunferência. Se a distância for menor do que o raio, esse ponto é interno à circunferência. Se a distância do ponto for igual ao raio, o ponto está sobre a circunferência. E se a distância for maior do que o raio, dizemos que o ponto é externo à circunferência.